Muito bem, iniciando então mais um dia dos nossos estudos, o nosso estudo de hoje, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos iniciar a partir do capítulo número 12. Os capítulos anteriores nós tivemos então ouvindo impressões, André Luiz tratando, né, das conversações que aconteciam lá no Ministério da Comunicação, e ele ouvia então comentários aqui, comentários ali, tratando, né, da falência de muitos médiuns que reencarnaram aqui no nosso mundo com o compromisso de trabalharem-se intimamente e também auxiliarem, né, na obra espírita das instituições. Então muitos deles relatavam ali as suas dificuldades, né, depois do retorno ao plano espiritual. A experiência de Joel, no capítulo número 10, nós vimos também aqui esse espírito que retornou ao mundo físico com sensibilidades no campo da mediunidade, na audiência, na vidência, tendo também recordações sobre experiências que vivenciou em encarnações passadas. Da mesma forma, né, nós trouxemos aqui como exemplo a própria vida de Dona Ivone do Amaral Pereira, né, que ela também, como médium de alta potencialidade, tinha também lembranças de suas encarnações anteriores, com muito mais força na última encarnação, onde ela reconhecia os espíritos próximos ali como sendo aqueles que a acompanharam nessa última encarnação, também como suicida que foi. Então ela vivia no presente e no passado ao mesmo tempo, com a lembrança e com a visão, trazendo para ela esses tantos conflitos. Então Joel viveu algo semelhante, né, sendo um espírito que vivenciou a vida no sacerdócio da Igreja Católica no passado e cometeu muitos erros, e ele vivia então nesse seu presente essas mesmas lembranças, e ele acabou, em vez de utilizar a mediunidade para se desenvolver e trabalhar na casa espírita que ele frequentava, né, nos trabalhos assistenciais, nos trabalhos mediúnicos, nos estudos que eram desenvolvidos, ele então tinha essas percepções do passado, e ele então procurava apenas tentar desvendar esse mistério do passado, se esquecendo daquilo que era o mais importante. E como foi passado para ele, Fatival, bom dia, e como foi passado para ele, essa visão do passado vinha exatamente para que ele pudesse ter esse reforço dessas lembranças para se dedicar com muito mais intensidade a esse presente. E ele fez exatamente o contrário. Ele acabou esquecendo, né, ou trabalhando superficialmente nesse presente e tentando descobrir quem eram as personagens, onde as coisas aconteceram, em que época. Enfim, ele ficava sempre tentando resgatar suas lembranças e acabou desperdiçando uma grande oportunidade. E retornando então ao mundo espiritual, ele vivia essas vertigens, que ora ele se encontrava lúcido, participando daquilo que dizia a respeito àquele seu momento, e ao mesmo tempo ele também tinha aquelas visões do passado que o deixavam ali com uma grande confusão, trazendo ali emoções, sensações que eram bastante perturbadoras. Depois nós tivemos aqui no capítulo número 11, Belarmino, o doutrinador, um espírito também que, saindo do Ministério da Comunicação, retornou ao mundo físico com o objetivo de ser um doutrinador, né? Não um doutrinador no sentido comum que nós conhecemos, né, que é aqueles que participam das reuniões de desobsessão ou de atendimento a espíritos sofredores, trazendo, né, aquela mensagem, aquela conversa com os espíritos, mas doutrinador no sentido de divulgador da doutrina espírita, aquele que participa de estudos, de palestras. E estando presente num centro espírita, e a missão dele seria exatamente auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos dos médiuns, dos frequentadores da instituição, ele então acabou falindo porque ele começou então a trabalhar em prol da sua própria verdade, como infelizmente acontece muitas vezes aqui no nosso mundo, onde nós encontramos médiuns, palestrantes que, em vez de trabalhar em prol da evangelização das pessoas, ele fica então defendendo causas. Geralmente nós encontramos muitos espíritos na condição de pseudo-sábios que, embora sejam muito inteligentes,
e por isso acabam se destacando, não têm ali a devida sabedoria para transmitir essa mensagem de uma forma construtiva. Então, hoje, né, com a tecnologia a nosso favor, principalmente ali na difusão de ideias, de opiniões, de filosofias, enfim, hoje nós encontramos na internet com muita facilidade. Você vai no YouTube, você encontra uma gravação, um artigo que é escrito, né, de todas as formas, em todas as mídias. Nós vemos ali pessoas que trazem suas opiniões, trazendo muito mais confusão e perturbação do que esclarecimento. E são materiais muito bem fundamentados, muito bem elaborados, com discursos bastante convincentes, mas na essência trazendo muito mais a divisão do que a união. Então Belarmino acabou vivendo essa experiência também aqui durante a sua experiência física na sua última encarnação. Então, também estudando aqui mais um caso, entrando agora no nosso estudo de hoje, capítulo 12, a palavra de Monteiro. Né? Então, André Luiz, nós lembramos, ele conta nesse livro os mensageiros, e por isso, né, o título Os Mensageiros eram aqueles que saíam do plano espiritual com a missão de levar essa mensagem ao mundo físico, mas infelizmente acabaram falindo por causas diversas. Então nós lembramos que esse livro ele se desenvolve no período de uma semana, que André Luiz conta, diferentemente de Nosso Lar, que teve ali aqueles tantos anos de experiências que ele contou, desde o seu tempo lá na condição, né, de perturbação nas regiões umbralinas, até o tempo que ele viveu no plano espiritual em Nosso Lar, vivendo ali como habitante, como aprendiz, como trabalhador. Então, nesse livro aqui, ele destaca lá no início, no primeiro capítulo, que ele vai relatar uma semana de experiências lá no Ministério da Comunicação, e por isso ele vai contando então esses diversos casos, para trazer para nós aqui mais esclarecimento. Então, a palavra de Monteiro, né? Finalizando aqui o capítulo número 11, ele coloca, né, só para pegarmos o contexto, deixa eu ver aqui no final. André Luiz coloca, né, concordando aqui com a palavra final de Belarmino, né, que ele diz assim, Belarmino diz, mas como não ser assim? Como aprender-se em escola sem retomar o bem e corrigir o mal? André Luiz coloca, sim, Belarmino, disse abraçando-o, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. No capítulo seguinte, os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo Belarmino quem tomou a palavra. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou: há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando: o nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente ao doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Né? Então aqui o vício intelectual é uma expressão bastante interessante, porque traz exatamente uma daqueles pilares, né, que a gente sempre comenta, que leva sempre o homem à falência com facilidade, que é o poder, a inteligência,
a fama, a beleza e a riqueza, né? Nesses 5 pilares, quem tem e não consegue se manter equilibrado, certamente vai cair, vai falir, né? Arnaldo, bom dia, Ajuda. Então aqui nesse caso ele fala exatamente desse vício intelectual. Então a inteligência para muitos, para aqueles que têm aquela facilidade de compreensão, facilidade de transmitir ideias, é convincente naquilo que aborda, acaba exatamente se colocando numa condição superior aos demais. Ou seja, tem sabedoria, tem conhecimento, mas não tem sabedoria, porque lhe falta, nesse caso, valores para direcionar o seu conhecimento. Então, como colocou aqui para nós, né, dos doutrinadores, aqueles que têm essa capacidade de melhor entendimento, uma facilidade de pesquisa, de argumentação e tudo mais, isso no meio espírita, como em qualquer outro lugar, é um motivo fácil de queda. Se você encontra um filósofo, um cientista, um político, um religioso, que tem essa facilidade da palavra, mas não consegue seguir dentro dos padrões morais que regem nossa existência, né? Que regem nossas existências, eles acabam então caindo, falindo no próprio orgulho, na sua própria vaidade. Por isso então é colocado para nós, né? A multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Né, Dudu, bom dia. Então isso aqui é algo que nós vemos também com bastante frequência. Quando se começa a trabalhar, principalmente dentro dessa parte dos fenômenos, né, então é natural o deslumbramento, principalmente dentro do campo científico, que nós encontramos, né, naqueles que se interessam em estudar, em experimentar, e se esquecem exatamente do principal objetivo da mediunidade, que nesse caso dos efeitos físicos, servem para despertar nossa consciência para essa realidade espiritual, e a partir desse despertamento começar então a inserir os tantos valores que são necessários para a transformação daqueles que participam do trabalho, daqueles que observam, daqueles que aprendem com essas realizações. Então, ficam muito mais impressionados com o fenômeno em si do que com a função dos fenômenos. Bom dia, abraço. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Os embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimulava a enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Então aqui nós vimos que ele então, nesse trabalho de orientação para os espíritos, ele na verdade se sentia o cara,
fazendo isso, né? Se sentia mais esclarecido, se sentia mais superior, mais equilibrado, e ele tratava esses espíritos como coitadinhos inferiores que precisavam ser domados, que precisavam ser convencidos, né? Então, na verdade, um doutrinador que tinha ali o orgulho, então essa certa volúpia que ele sentia nessa doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los ao meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão de minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não andasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me conheciam, que me rogavam prazos, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atrasos, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando lá desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão
que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Senti-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois mundos? Não me consagrara ao esclarecimento aos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da minha solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto aos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido: Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Então, nesse primeiro capítulo do nosso estudo de hoje, vimos aqui então Monteiro, esse homem inteligente, o homem conhecedor das bases filosóficas do Espiritismo, se interessou pela prática doutrinária, nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de esclarecimentos, mas na sua vida pessoal ele acabava vivendo no mundo. Então, exatamente aquilo que geralmente nós comentamos quando tratamos de dupla personalidade. Ou seja, nós temos uma personalidade religiosa, evangélica, espírita, e temos uma personalidade mundana para tratarmos dos assuntos que dizem respeito à nossa vida aqui no mundo físico. Exatamente, prática e teoria. Então, nesse caso, Monteiro vivia isso, e vivendo sempre com a inteligência muito aguçada durante a sua vida aqui no mundo físico, estudando, argumentando, vencendo duelos verbais, duelos teológicos, debates e tudo mais, chegando no mundo espiritual com o sofrimento claro da sua condição, dada a sua condição, então ele sofria por isso, passou por esses tormentos, perseguições, e ainda assim, habituado aos debates e às tantas e tantas argumentações, ele queria argumentar que o sofrimento dele não era justo. Então, de um modo geral, nós encontramos muito isso. Nós queremos convencer as pessoas que nós estamos numa condição errada, que a lei, por exemplo, se encontra equivocada a nosso respeito. Então nós nos convencemos de tal forma que a nossa verdade é definitiva, que nós nos esquecemos da verdade que é absoluta. Então a nossa pequena e relativa verdade acaba caindo diante da verdade absoluta depois de muito sofrimento. Então, foi o que nós vimos aqui da história então de Monteiro. Capítulo número 13, Ponderações de Vicente. Lembrando que Vicente era aqui o amigo, o companheiro de André Luiz, médico, aqui no mundo físico também, já desencarnado, e ele então acompanhava André Luiz durante essa excursão lá no centro de comunicação, Centro dos Mensageiros. Então Vicente traz para nós aqui algumas ponderações. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no Centro de Mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças,
segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. E lembrando, né, que André Luiz não tinha qualquer contato com o espiritismo e o pouco que ele vivia de religiosidade estava relacionada com a doutrina espírita, né? Aliás, com a Igreja Católica. E aí, então, voltando para o mundo físico, ele se deparou com uma realidade que para ele era completamente estranha e desconhecida. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não, respondeu ele. Então aqui, só para a gente poder retornar um pouquinho nesse ponto, o que Vicente coloca era que, como André Luiz se encontrava então naquele trabalho inicial nas câmaras de retificação, que poderíamos colocar assim como sendo a UTI de nosso lar, onde espíritos que saíam das faixas mais inferiores, né, do plano espiritual para serem atendidos, ali eram espíritos que se encontravam em completa perturbação. Então não havia ali uma conversa conexa, né, uma conversa que contasse uma história, né, coerente dos espíritos. Era sempre muito sofrimento, era sempre muita perturbação. E aí então André Luiz, saindo desse ambiente e chegando aqui no Ministério do Esclarecimento, ele começou então a ouvir espíritos que estavam bem recuperados, espíritos esclarecidos, espíritos lúcidos, que começaram então a contar essas histórias. Foi aí então que ele começou a ter contato com médiuns. Esses médiuns, aqueles que foram médiuns desencarnados, doutrinadores, e começaram então a trazer as suas histórias. E foi essa surpresa que André Luiz teve, que ele não imaginava, né, tantas histórias com situações assim tão favoráveis para que o espírito fosse bem sucedido, mas acabavam mostrando tantas falhas, né? Por isso então Vicente fala exatamente dessa diferença de ambientes, né, de onde André Luiz veio. Por isso ele coloca, né, que os trabalhos são muito reservados e circunscritos, né, bem fechados no tratamento daqueles espíritos naquela condição tão degradante que nem o próprio André Luiz vivenciou. Nós lembramos que o resgate dele fez com que ele fosse para aquele posto médico, onde ali era um ambiente completamente diferente. E já nas câmaras de retificação era muito sofrimento, era um mal-estar muito grande daqueles espíritos, né, uma condição bastante de muito sofrimento. Então ele colocou aqui para nós, né, o Vicente, né, você verá, porém, com o tempo que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. A irmã Cidufo já trouxe para nós essa informação, esse ensinamento, né, dizendo exatamente que o maior sofrimento que um espírito tem é quando ele olha para trás e percebe que perdeu tempo. E aqui então, nessas conversações, né, a título de esclarecimento, não é apenas uma conversação mórbida para satisfazer curiosidade, para explanar suas lamentações, embora isso também aconteça. O objetivo é sempre de aprendizado, é uma troca de experiências, onde os espíritos, através dessas declarações, dessas confissões que acabam fazendo, acabam também reconhecendo os erros e começam a trabalhar em função para novas oportunidades. Então, perguntando, né, já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica.
nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Então aqui vimos, né, que a maternidade, a paternidade, muitas missões que são assumidas por espíritos para cumprirem aqui no mundo físico durante suas encarnações, são preparadas no mundo espiritual. Então, tanto essa preparação para que os espíritos venham para o mundo físico, como para o retorno e fazer aquele balanço daqueles que tiveram essas missões, voltam então para essas instituições para fazerem esse balanço, essa reflexão sobre aquilo que eles viviam. Aqueles então que nós encontramos, como eu falei para vocês, nem todos os espíritos, né, conversamos sobre isso no nosso último estudo aqui dos mensageiros. Grande parte dos espíritos voltam para o mundo espiritual trazendo ali grandes falhas, né, no cumprimento de suas missões. Mas também temos muitos espíritos que retornam contando ali todas as suas venturas sobre as realizações que puderam, cumpriram bem suas missões, direcionaram os espíritos que estavam próximos, realizaram grandes trabalhos, né? Então esses espíritos são sempre bem sucedidos, né? Então, lembrando também aqui que nosso lar é uma instância no mundo espiritual para acolher espíritos ainda numa condição inferior. Aqueles que demonstram superioridade são trabalhadores desse ambiente. Mas aqueles que chegam como hóspedes, aqueles que chegam como habitantes dessa instituição, são espíritos ainda numa condição inferior. Então é natural que nós encontremos aqui espíritos que vão sempre falar de suas falhas e poucos que vão contar os seus sucessos. Porque aqueles que foram bem-sucedidos certamente habitam esferas superiores. Lembrando que nosso lar é uma colônia muito próxima do mundo material, e, portanto, espíritos comuns como nós vamos para um ambiente como esse. Então, é muito frequente histórias, né? São frequentes histórias que falam de falhas, de sofrimentos, de dores, de arrependimentos. Então, por isso, nós encontramos aqui agora, nesse Ministério do Esclarecimento, pais, mães, profissionais da medicina, e poderíamos encontrar outras tantas situações, né? Por exemplo, legisladores, juízes, advogados, professores, pessoas que trabalham com segurança, né, junto à violência, pessoas que trabalham com assistência social. Quantos desses se comprometem com essas missões que podemos dizer assim, que trazem uma característica humanitária, mas se perderam, falharam e retornaram ao mundo espiritual numa condição de sofrimento. Então nós vamos perceber muito isso. Até mesmo alguns trabalhadores, como nós encontramos como Lísias, como Tobias, né, que foram companheiros de André Luiz lá na primeira obra, foram espíritos que estavam em nosso lar, mas tinham no seu passado um passado de sofrimento. E aí então eles trabalhavam, até Narcisa também, lá das câmaras de retificação. Então, com exceção dos ministros, nós encontramos grandes trabalhadores, mas grandes trabalhadores que, quando começavam a contar suas histórias, vinham então ali toda aquela dor e aquele sofrimento que deveriam ser resgatados, né? Então, espíritos nessa condição de precisarem corrigir alguma coisa que ficou pendente. Nesse instante, interrompi observando: entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. Então olha aqui que grande revelação que nós tivemos aqui agora, né? Porque quando se falam de médicos que falharam em suas missões, nós vamos encontrar ali médicos, por exemplo, médicos que trabalhavam com aborto, médicos que trabalhavam em função de suas riquezas, ignorando o sofrimento do próximo, médicos que viviam muito mais em função do status para serem reconhecidos pela sociedade do que pelo trabalho que fizeram, mas as suas falhas se restringiram nesse campo profissional e, consequentemente, moral, em virtude da natureza desse trabalho. Mas no caso de André Luiz e de Vicente, como André Luiz colocou, por que eles também não seriam classificados como médicos que falharam? Porque eles não falharam necessariamente como médicos, mas foram pessoas viciosas, pessoas que viviam ali as suas
as suas tendências inferiores, vivendo suas paixões. Então, quer dizer, o ponto principal do sofrimento deles foi exatamente como seres humanos, como homens, e não necessariamente na missão que tiveram, né, a missão que receberam para auxiliar na transformação aqui do nosso mundo. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos um instituto de administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as próprias forças e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Espíritos cultos, hein? Olha o intelecto aqui. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos... Bom dia, Miriam. Fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino, e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Antes da gente continuar aqui nesse relato de Vicente, nessa parte específica da medicina que nós estamos vendo, vemos, por exemplo, um trabalho feito por Dr. Bezerra de Menezes. Eu acho que é talvez a referência mais justa que nós falamos sobre a cura do corpo e a cura da alma, daquilo que nós conhecemos da sua biografia, do trabalho que ele fez e que ele continua fazendo no campo da saúde mental e da saúde do corpo. E aí, quando nós colocamos então Dr. Bezerra de Menezes como referência, e nós começamos a ver os profissionais de medicina do nosso mundo hoje, no seu comportamento, da forma de tratamento das pessoas, a sua humanidade ou a sua desumanidade, a sua dedicação ou a sua indiferença. Então nós começamos a fazer as comparações e vemos quantos desses médicos terão de prestar contas no plano espiritual pela missão que falharam no seu cumprimento.
Então esse é um dos casos. Outro ponto importante que nós vemos aqui também no livro, nessas passagens, Vicente então começou a falar sobre alguns departamentos, né? Então a parte da administração, a parte do esclarecimento, vimos ali os mensageiros, vimos câmaras de retificação, e muitas vezes nós nos prendemos a esses detalhes estruturais da colônia, do plano espiritual, e começamos a entrar em debate se existe ou se não existe esse ambiente e tudo mais. O mais importante para nós é exatamente vermos a natureza do sofrimento dos espíritos que lá se encontram, e isso é indiscutível. Nós falamos, por exemplo, de médicos que faliram, médiums que faliram, doutrinadores que faliram, religiosos que faliram, outros tantos e tantos profissionais que também faliram em suas missões. E aí chegam no plano espiritual, nós encontraremos exatamente aquilo que se descreve. Pais e mães que faliram na sua missão educativa, uma missão absolutamente nobre. Então, independente de onde eles se encontram, se esse departamento tem nome, se ele tem algum lugar específico e tudo mais, independente disso, nós podemos sair facilmente desse debate e classificarmos, né, ou para prestarmos atenção apenas nos espíritos, nos seus sofrimentos e em suas histórias. E aí então nós entramos num ponto comum a todos, aceitando ou não essa realidade do plano espiritual, nós veremos esses espíritos como sendo um ponto comum e indiscutível. Depois continua para nós aqui. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. O Brás lembrou aqui, lembra os relatos da Divina Comédia, de Dante Alighieri, que fala exatamente sobre aquelas várias dimensões, do inferno, do purgatório, do céu e tudo mais, onde os espíritos vão se concentrando. Lembra bastante, Brás? Arnaldo lembrou aqui também, recebi um livro, Cidades Espirituais, com a comprovação, utilizando o controle universal da existência delas, bem como uma crônica da revista Ciência e Espiritismo, com essa mesma comparação. Arnaldo, eu já cheguei a tratar desse assunto aqui no nosso estudo, que muitas vezes se espera, ou esperam, um controle universal feito da mesma forma que Kardec fez. Então eles esperam que esse controle universal tenha sido feito pelo próprio Kardec, Então, se Kardec não fez, então as pessoas não aceitam. Hoje nós encontramos também um controle universal não feito com perguntas diretas, mas se nós pegarmos todos os livros que tratam dessas estruturas, dessas comunidades no plano espiritual, colocarmos sobre a mesa e analisarmos o conteúdo de cada uma, nós temos um controle universal ali. São psicografias diferentes, de lugares diferentes, de médiums diferentes. Analisamos a qualidade desses médiums, a qualidade, os espíritos que vieram trazer essa mensagem. Isso é um controle universal. Então, na verdade, quando você fala assim, não, mas esses livros não têm um controle universal, nós encontramos ali uma base, um fundo de preconceito, muito mais de preconceito do que realmente de falta desse controle, desse estudo. Porque basta fazer isso daí. Psicografias autônomas, vamos dizer assim, autônomas não, psicografias isoladas, de um espírito que fala onde ele está vivendo, de um livro que conta a história de um espírito. Então, se nós pegarmos tudo isso e começarmos a juntar, nós teremos ali facilmente. Mas mesmo assim, Arnaldo, nós encontramos nesses tantos debates essa dificuldade de compreensão por parte de muitos, assim como nós também temos dificuldades em outros temas, Mas enquanto nós ficamos debatendo, não, porque isso não existe, isso existe, isso não existe, foquemos então naquilo que é o mais importante, na história desses espíritos. E aí então nós chegamos num ponto comum. Como eu sempre falo para vocês, essas diferenças religiosas e essas diferenças também dentro da própria doutrina, elas acontecem porque as pessoas se apegam muito mais às diferenças do que às semelhanças. Então, por exemplo, a doutrina espírita trabalha com a comunicação dos espíritos. As igrejas católica e evangélica não trabalham, então nós somos inimigas. Mas a doutrina espírita fala de Jesus e elas falam de Jesus. Em vez de se aproximarem por aquilo que é comum, elas se afastam pelas diferenças.
o que na verdade mostra, né, uma quantidade grande, né, de orgulho, de vaidade, de falta de entendimento, de falta de amor entre elas. Né? Então é isso que nós vemos. O Braz colocou também uma parte muito grande de espíritas ainda desconhece o estado, né, o outro estado da matéria. E às vezes conhece, Braz, mas é aquela história, né, usam esses argumentos para negar aquilo que é colocado nessas obras. O universo paralelo que a ciência está perto de revelar, né? Perto, né? Relativamente, né? Que ainda tem muito ainda que desvendar. Pois é, né? Então é fácil a gente falar sobre os fluidos, sobre a densidade dos fluidos, moldar os fluidos, né, com a qualidade, com a força do pensamento. Tudo isso nós já sabemos. Mas aí muitas vezes essas histórias que chegam para nós, elas acabam parecendo um pouco fantasiosas, difícil da gente aceitar, né, quando se fala, por exemplo, em nosso lar, Parque das Águas, se alimentar ali com aquela sopa fluídica, medicamentos. Então para muitos isso aí acaba sendo, né, mesmo que você pega, por exemplo, o Laboratório do Mundo Invisível, lá no capítulo 8, se não me engano, lá do Livro dos Médiuns, falando sobre a manipulação de fluidos, você poder, por exemplo, produzir uma medicação ou um veneno, como Kardec argumenta com os espíritos, tudo isso está lá. Você pega no capítulo 14 os fluidos lá do livro A Gênese, que fala sobre, o Kardec mesmo diz, né, que a solidez de um fluido para um espírito é como se fosse um concreto para nós. Mas mesmo você falando sobre isso, a capacidade que ele tem de produzir, se nega, né, pelo fato de não ter isso nas obras básicas de Kardec. Mas também ele não nega, mas as pessoas se apegam exatamente naquilo que ele não disse. Mas vamos lá, né, cada um tem ali as suas histórias. Mas vamos lá. Mas né, a projeciologia também acaba sendo para muitos, né, uma prática que não se encontra nos livros. Né? Mesmo que você encontre médiums têm dificuldade muitas vezes de aceitar essa realidade. Você imagina então aqueles que não são médiums, né? Vamos lá. Tem um amigo nosso, nosso colega de profissão, aqui André Luiz, né? Continua aqui o Vicente, né? André Luiz dizia então: engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-me com as aquisições monetárias, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a adiante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíam-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Então a história aqui é que esse médico, deslumbrado com a riqueza, deslumbrado com a posição, acabava muitas vezes, né, por essa falta de responsabilidade com o trabalho, levando alguns pacientes a óbito. E aí então esses espíritos, desencarnando e responsabilizando esse médico diretamente, acabavam perseguindo. Alguns então eram esclarecidos, outros não. E nesse caso nós vemos então que 2 deles não faziam isso. Buscavam então esse sentimento de vingança. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem a culpa da morte deles.
nada fez para interromper-lhe a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança, de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Né? Então aqui, antes de continuar, deixa eu ver aqui. Tá, só para finalizar aqui. Justamente. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Então, o que é colocado para nós aqui é que o espírito, quando ele apresenta uma brecha na sua mente causada por uma culpa que ele se atribui, ele mesmo baixa sua guarda e começa então a criar situações de influências negativas em torno dele. Então, como nós vimos aqui, só para podermos recapitular esse pequeno trecho que foi colocado aqui por Vicente, ele diz para nós assim, né, que o médico, por exemplo, não tinha culpa, que o que aconteceu era uma desencarnação, mas ele estava ali. Mas ele é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão de outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Então aqui, perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança, de fé em Deus e em si mesmo. Então aqui, a noção do dever cumprido, que é principalmente para fechar essa ideia. A noção do dever cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é luz firme para o dia abençoado, para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em prova dolorosa. Então mostra para nós que todos nós temos compromissos aqui no nosso mundo. Então, compromissos profissionais, compromissos pessoais, compromissos afetivos, compromissos familiares. Por mais que nós vivamos nossa vida cumprindo aquilo que é da nossa obrigação, se nós apresentamos uma falha na nossa determinação, na nossa responsabilidade com esses compromissos, se nós temos ali as nossas pequenas falhas morais, isso acaba apresentando aqueles pequenos furos nessa nossa camada de proteção e, por consequência, trazendo para nós as influências e o sofrimento. Então, muitas vezes, esses sofrimentos não vêm como objeto de resgate, mas eles vêm com o objetivo de despertar em nós exatamente a necessidade de uma transformação íntima, de o fortalecimento da nossa consciência, porque é a luz do dia e o travesseiro tranquilo à noite.
Então quem vive essa retidão, independente das circunstâncias que existem à nossa volta, nós temos a consciência plena de que nós fizemos tudo o que era possível ao nosso alcance. Agora, se nós fazemos aquilo que é mais ou menos, a gente sempre vai se deparar com a nossa própria consciência e ela vai acusar essa falha. Ah, você fez bem isso, mas lembra daquilo. Naquilo você falhou. Então, se você falha em um, muitas vezes essa falha acaba provocando uma reação em cadeia, provocando uma perturbação geral. Então, manter essa retidão para nós é algo muito difícil. Porque o mundo hoje oferece para nós estímulos de toda a ordem. Por todos os lados nós estamos sendo provocados constantemente. Você assiste a uma televisão, você vai para sua casa, você está no seu trabalho, você anda na rua, você ouve alguém comentar alguma coisa, você vê uma situação à sua frente. Então nós somos constantemente bombardeados por esses estímulos. E a melhor forma de resistirmos a essas provocações é exatamente nós nos espiritualizarmos, elevarmos o nosso pensamento e mantermos o nosso foco. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos espíritos imortais, nós temos consciência da lei que rege nossas vidas. Então fazemos o nosso trabalho da melhor forma. E manter esse padrão, esse nível, nem sempre é fácil. Porque nós podemos lembrar assim, né, que um atleta de alto nível, entrando agora, né, nesse período de Copa do Mundo, né, então nós lembramos sempre que todas as seleções chegarão lá levando os seus atletas, levando ali toda a sua comissão no mais alto nível, na forma mais perfeita possível, para que eles possam desempenhar aquela tarefa fisicamente e tecnicamente. Dentro do campo moral não é diferente. Só que esses atletas, eles não conseguem manter esse nível o tempo todo. É uma exigência muito grande. Porque ele tem ali, ele é um ser humano comum, ele tem ali a sua vivência, tem as suas necessidades. Então quando ele foca nesse período, passando esse momento de grande exigência, ele tem que passar por aquele período de relaxamento. Então é muito difícil fisicamente, tecnicamente, psicologicamente manter esse padrão. Para nós, nessa condição que nós nos encontramos hoje, moralmente também é difícil. Nós encontramos, por exemplo, algumas referências para nós pegarmos ali Madre Teresa, Chico Xavier, né? Pegamos esses espíritos então que nós vemos ali que eles mantêm um alto nível, um alto padrão. E qualquer pequena falha que eles apresentam, rapidamente alguém aponta. Lembrando que o Chico foi criticado, por exemplo, por pessoas que nutriam ali algum tipo de antipatia, porque ele usava uma peruquinha, ou porque ele não tinha relacionamentos afetivos com outras pessoas, né? No campo do matrimônio, por exemplo. Aí o taxavam que ele era homossexual porque ele tinha aquele jeito delicado de tratar as pessoas, porque ele era vaidoso por isso, porque ele queria se destacar por aquilo. Então, mas moralmente era aquele comportamento reto que nós conhecemos. E manter esse padrão durante tantos anos, décadas e décadas, vivendo nesse nível, quem de nós consegue viver isso? Então nós encontramos alguns desses expoentes, né? Falamos também do próprio Divaldo, que também tem dado um exemplo para nós, né? Do melhor nível que nós podemos encontrar aqui, no trabalho social que faz, na sua vida pessoal. Sim, ele é criticado, mas como nós colocamos, se você mantém a sua consciência tranquila, nesse caso não serão esses médiums, nós não encontraremos, por exemplo, já assexuado e vários outros tipos de nome, né, Brás? Né? Que é colocado, né, porque já conseguiram ultrapassar essas necessidades mais primitivas que nós temos, né? Então, quando nós começamos então a ver esses espíritos, que eles não irão, por exemplo, para um ambiente como o nosso lar, onde espíritos falhos farão ali uma revista daquilo que foi realizado. Então não apenas nisso, né, nós encontramos pessoas nas mais diversas áreas, citamos apenas esses que são mais próximos a nós, mas podemos encontrar empresários, podemos encontrar políticos, podemos encontrar pessoas da sociedade, profissionais da medicina, que trabalham nesse altíssimo nível moral, porque são espíritos que já conquistaram essa condição. Então eles estão trabalhando sem tantas exigências como nós trabalhamos na exigência que estamos aqui agora, no nosso nível. Eles já conquistaram esse padrão, então na verdade eles estão fazendo aquilo que eles já estão habituados a fazer, só que com muito mais vigilância, obviamente.
André colocou, né, pode ser nas mínimas coisas do dia a dia, como não furar fila, exatamente, coisas simples do cotidiano, de uma vida em sociedade, de uma vida em comunidade, de que nós temos ali comportamentos dentro desse campo moral que você percebe que não tem sentido, mas nós ainda nos levamos por essas dificuldades, né? Temos ali os nossos desequilíbrios emocionais, muitas vezes a raiva, a inveja, o ciúme ainda se fazem muito presente. Egoísmo ainda, né? Sem dúvida. Que o espírito não conseguiu ainda desenvolver em si, né, esse espírito de fraternidade, esse espírito de amor verdadeiro, né? O amor. Então, enquanto nós nos encontramos ainda nessa faixa do nosso egoísmo, esses valores ainda, essas imperfeições acabam se manifestando. Então, mantermos-nos nesse padrão elevado moralmente é algo muito difícil para nós, constantemente, mas certamente nós temos ali o nosso padrão. Podemos não fazer aquilo que o outro fez, porque fazer uma comparação nossa de um espírito que reencarnou, né, numa condição de maior elevação é injusto. Porque não adianta você pegar uma criança que está aprendendo alfabetização e comparar com um bom aluno universitário. Impossível você falar para uma criança, olha, faça esse cálculo, me explique essa teoria, realize tal coisa. Vai o braço, estamos acabando já. Então não adianta você exigir de uma criança que ele tenha um comportamento de alguém que já atingiu um nível superior. Mas dessa criança, nós podemos exigir dela as responsabilidades que dizem respeito ao seu universo. Manter em ordem os seus brinquedos, se alimentar adequadamente, não brincar com outras crianças, não fazer bagunça onde não é compatível com esse tipo de comportamento, enfim. Fazer com que ela cumpra as suas pequenas responsabilidades. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Então, essa luz da consciência tranquila e o travesseiro também que nos acolhe à noite, independente daquilo que acontece à nossa volta, nós estamos mantendo ali o nosso padrão, dentro daquilo que nos é possível. Por isso, então, como colocado para nós aqui por Aniceto, né, então, falava exatamente sobre isso. Não adianta você cumprir aquele seu compromisso regular, aquele seu compromisso diário, se você muitas vezes acaba realizando com negligência, com preguiça, com má vontade. Esse é o problema. O médico pode até prescrever o medicamento correto, mas a indiferença com que ele trata o paciente, isso mostra uma falha moral. Nós podemos até fazer uma pequena realização aqui em torno de nós, muitas vezes até dentro do campo da caridade. Quantas vezes as pessoas vão ali cumprir a sua agenda obrigatória de compromissos num trabalho social e joga e pega as coisas e oferece para alguém que precisa daquele trabalho e nem olha para a cara dele. Não tem paciência, não tem tolerância. De que adianta isso? Por isso, então, toda a realização que nós fazemos, como eu sempre falo, não importa o que você faz, o que importa muito mais é como você faz. E é isso que mostra para nós essa consciência tranquila, esse equilíbrio que é tão necessário. A Geriana lembrou, né, as conquistas deles não foi fácil, não chegaram ali por acaso. Né? Cada espírito que alcançou esse nível passou por todas essas etapas que nós estamos passando. Dessa fase mais primitiva para a fase mais elevada. Experiências específicas para deles, como nós tivemos as nossas próprias experiências. Né? Exato. O Arnaldo lembrou, Jacó Mello disse que a melhor maneira de amar o próximo é amar o trabalho. Então por isso que os espíritos insistem para nós, falando sempre dessa questão moral. E ela se encaixa para todos. Não tem um livro dizendo assim sobre o comportamento moral do médico, o comportamento moral do professor, o comportamento moral do político. Fala para nós sobre os ensinamentos evangélicos e o comportamento moral do ser humano. E isso se encaixa em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer tipo de relacionamento. E é isso que a doutrina espírita, através dos ensinamentos dos espíritos, procura nos trazer. Para vermos exatamente isso. Não importa o que você faz, o que importa é o que você é. Porque dependendo da pessoa que você é, não importa se você é um desempregado, se você é um advogado, se você é um político, se você é um médico, não importa.
O seu comportamento vai mostrar exatamente a qualidade do trabalho que você realiza e a forma como você transmite aquilo que você sente, aquilo que você é, para o seu semelhante. É nisso que nós temos que focar com muita atenção. Aqui o próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo número 14, preparativos. Temos aqui 5 minutos apenas para acabar o nosso trabalho, então a gente não vai fazer esse capítulo 14 agora, porque não vai dar tempo de ver tudo. Deixa eu ver aqui. São 3 páginas, mas aí eu vou ter que ler correndo. Deixa eu ver aqui qual é o... vamos, calma, paciência é uma virtude, né? Então vamos deixar para o nosso próximo encontro. Vamos aqui exercitar a nossa paciência. Não adianta a gente fazer um estudo para cumprir tabela, né? A gente tem que fazer um estudo com calma, com paciência, para poder observar tudo aquilo que vem de ensinamento para nós, né? Então não temos pressa. Então nós deixaremos aqui o nosso capítulo número 13. 13 não, 12, né? Também não é o 12, é o 14. O 14, preparativos, ficará então para o nosso próximo encontro na semana que vem, né? Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Ficam aqui essas lições tão importantes para nós, né? Para as nossas reflexões, porque tudo aquilo que nós vemos no mundo espiritual é reflexo desses espíritos em especial, que nós vimos aqui, de todos esses relatos, de todas essas histórias. Tudo aquilo que nós estamos vendo agora é reflexo daquilo que eles viveram aqui no mundo físico. Então, na verdade, nós temos aqui o privilégio de estarmos vivendo agora a nossa história, para depois podermos contar os nossos causos, né? O que eu vivi, do que eu me arrependo, o que eu devia ter feito melhor, o que eu devia ter feito diferente. Nós estamos nesse momento realizando. Então é agora que nós podemos moldar aquilo que nós fazemos, para poder depois chegar no futuro e contarmos nossas histórias com orgulho, sem esse constrangimento que nós vemos aqui, constrangimentos tão dolorosos que esses espíritos apresentam, com tantos arrependimentos, com tantos sofrimentos, simplesmente porque negligenciaram a preciosa oportunidade que tiveram de estar encarnados. Então, hoje, né, o que para eles é o passado, para nós é o presente. Então temos que aproveitar muito